Oi pra vocês, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre história, tá bom? Vamos trabalhar história e depois nós vamos trabalhar português, tá? Hoje a gente vai trabalhar duas disciplinazinhas, tá bom? Primeiro a gente vai ter um primeiro momento com história e depois a gente vai para português. Em história, hoje em especial, nós vamos trabalhar a abolição da escravatura, tá? Porque hoje é dia 13 de maio e hoje se comemora a abolição da escravatura, ou seja, o dia, né, em que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, né, e libertou todos os escravos do Brasil, tá bom? Então nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, a princípio, eu quero que você pegue a sua apostila, tá? Que nós vamos fazer uma leitura, tá? Bem objetiva, vamos pontuar alguns pontos bem objetivos, né, e concretos para vocês grifarem e depois a gente vai fazer a nossa atividade. Então pega aí a sua folhinha, tá bom? Para você consertar duas coisinhas com a tia Amanda, tá bom? Então vamos lá. 132 anos da abolição da escravidão no Brasil, tá bom? Aí acompanha comigo a frase que eu vou pedir vocês para consertarem. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, um dispositivo legal de apenas 2 parágrafos, que formalmente acabou com a escravidão no Brasil. Nesta sexta-feira, aí eu coloquei sexta-feira, então vocês me desculpem, vocês vão colocar nesta quinta-feira. Quinta não, perdão. Quarta-feira, tá bom? São completados 128 anos. Aí você coloca pra mim 132 anos, tá bom? Troca o número também. Da libertação, mas os impactos de quase 4 séculos de escravidão continuam presentes na sociedade brasileira. A abolição da escravidão foi um desfecho de um processo longo que, por razões políticas, econômicas e sociais, levou ao desmantelamento da escravidão no Brasil. Antes da promulgação da Lei Áurea, outras 3 leis começaram a dificultar e encarecer a manutenção do trabalho escravo no país. Aí vem aqui embaixo, ó. Em 1850 foi promulgada uma lei que extinguia o tráfico internacional de escravos para o Brasil. Aí eu quero que vocês abram parênteses e escrevam assim, em volta dessa frase, você vai colocar Lei Eusébio de Queiroz, tá bom? Essa é a lei que determinava que extinguia o tráfico internacional de escravos para o Brasil, tá bom? Aí vem logo abaixo. É importante lembrar que estes primeiros passos para a libertação do escravocrata no país tiveram forte pressão na Inglaterra, não por questões humanitárias, mas por motivos econômicas, aquele país de potência industrial no final do século XIX tinha interesse em expandir o mercado consumidor brasileiro. E para isso... Perdão, gente, não tinha como... Eu tava tentando prender, mas não deu, me perdoe. Então vamos continuar. Deixa eu respirar um pouquinho. Então, gente, me perdoe, me desculpa, eu pausei até o vídeo, né, pra me recompor aqui, dar uma respirada. Perdão. Então, continuando. Aquele país de potência industrial no século XIX tinha interesse em expandir o mercado consumidor brasileiro. E para isso, era interessante converter os escravos em mão de obra assalariada. Aí vai vir agora algumas leis, tá bom? São 4 leis que nós vamos conhecer, que foi a partir daí, da abolição. 21 anos mais tarde, em 1871, foi promulgada a Lei do Ventre Livre, que tornava livre, pode grifar, os filhos de escravos, de escravas, ou de escravos, coloca para mim um azinho, que nascessem a partir daquela data. Já em 1885, a Lei Saraiva-Cotegipe, também conhecida como Lei Sexagenária. Você também vai grifar, tá? Significa o quê? Que levou a liberdade os escravos com mais de 65 anos de idade. Então, a princípio, você vai grifar isso daí. Então, primeiramente, nós falamos sobre a lei de Eusébio de Queiroz, né? Que visava a proibição do tráfico de escravos, ok? Foi a primeira lei,
tá bom? Foi uma das, né? Já colei. Depois, a gente viu aqui a lei do ventre livre, tá bom? Que visava a liberdade para os filhos de escravas que nascessem, né? Que nasceram, no caso também pode ser, a partir da data vigorar, tá bom? Mais uma lei. Pode grifar aí, tá bom? E a lei do sexagenário, que visava garantir aos escravos com mais de 60 anos de idade ou mais, tá bom? Foi outra leizinha, tá bom? Deixa eu direitar aqui, pra ficar bonitinho. Aí, continuando no nosso texto, tá bom? Aí vem aqui, ó, mais pra baixo um cadinho. Paralelamente à redução de número de escravos, houve um crescimento da utilização da mão de obra assalariada de imigrantes europeus que vinham morar em colônias e trabalhar na produção cafeeira. Para os grandes fazendeiros, começava a ficar mais viável e lucrativo utilizar a mão de obra imigrante, barata e abundante, do que adquirir escravos. Ao longo dos anos que antecederam a libertação, o movimento abolicionista que surgiu na década de 70 difundiu-se cada vez mais, realizando manifestações, comícios e conquistando o respaldo de mais pessoas e classes de trabalhadores. Já em 87, o próprio exército passou a não mais realizar a função de capturar escravos fugitivos e devolvê-los aos fazendeiros. Houve ainda a resistência da população escravizada, que realizou várias rebeliões em todo o país, formando quilombos de negros fugitivos. Ou seja, o mais importante deles foi o Quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi dos Palmares. Tá bom? Esse contexto tornou inviável a manutenção da escravidão e levou à promulgação da Lei Áurea, tardiamente, já que o Brasil foi o último país independente do continente americano a abolir a escravatura. E, finalmente, a liberdade. Depois da abolição, não foram implementadas medidas para inserir a população negra na sociedade. Não houve, por exemplo, nenhuma ação para viabilizar o acesso à terra e moradia, e os negros tinham que disputar o mercado de trabalho com os brancos e imigrantes, na maior parte das vezes mais qualificados, e sem carregar o ranço da escravidão recente. E os libertos também ficavam às margens das políticas de saúde e educação, impedindo que eles exercessem, né, uma verdadeira cidadania, tá bom? E aí surgiu a nossa Lei Áurea, que concedeu, a liberdade total dos escravos, que foi em 13 de maio de 1888, tá bom? Aí agora a gente vai lá para a nossa atividade, tá bom? Já vai direto para a sua atividade, pega a sua folhinha. Analise as questões abaixo e responda. Em que data foi assinada a abolição da escravatura? Letra B. Que nome levou a esta lei? Letra C. Cite alguns movimentos abolicionistas que precederam a abolição da escravatura. Número 2. Sobre a escravidão do africano, marque a opção verdadeira. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quais delas são verdadeiras, tá bom? Número 3 agora. A partir dos estudos realizados, observe cada lei e escreva a forma como elas beneficiam ou não os negros no Brasil. Aí nós temos a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário e a Lei Áurea, tá bom? São essas 4 leis. Essas sinhas que a tia Amanda colocou aqui no quadro, mas você tem na folhinha também. Na sua opinião, apenas assinar uma lei sem dar garantias de cumprimentos dela é uma medida benéfica? E o último, 5. Faça um pequeno relato de como você acha que foi o dia da libertação
para os negros escravizados no Brasil. Agora você vai dar a sua opinião, mediante a tudo que a gente falou, tudo que você leu, você vai opinar agora, tá bom? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui, eu vou botar bem mais de pertinho, tá bom? A lei aqui, ó, Eusébio de Queiroz, tá bom? Depois, a lei do ventre livre, ok? Vamos pro ladinho aqui, ó, a lei sexagenário. E, por fim, a lei áurea, tá bom? Esse vai ser o nosso assunto de hoje de história, tá bom? Agora, a gente dá um pulinho ali que a gente vai para português, tá bom?